Amém! Bom dia, Central! Estava com saudade de dizer bom dia, Central, boa noite, Central, que alegria estar aqui com você nessa manhã. Se eu fosse você, é o Claudinei, é o mesmo Claudinei, tá? Se eu fosse você, eu me esforçava aí para antes de sentar, dizer assim para o maior número de pessoas, falar assim, olha, ele é o Deus do impossível, ele está vendo você, viu? Ele está te vendo, ele olha para você, fala aí para essa pessoa, dá um abraço nela, abençoa ela, abraça ela aí, ó, abraça ela aí. Abraça ela aí, ó, você que está conosco. Eu estou com um casal de amigos, queridos demais, aí ninguém deu um abraço neles. Vocês não são crentes, não. O Clodoaldo e a Sandra estão aqui, são queridos demais, cuida de mim faz tempo. Eu já cheguei lá na clínica dele, todo quebrado, travado, não conseguia andar. Esse homem pegou eu, né, e me puxou para cá, me puxou para lá, saí de lá novinho em folha, não é? Então assim, alguém dá um abraço nele, vocês estão aí, vocês não dão um abraço, eu não sei o que eu faço com vocês mais. Eu não sei, é aqui o Clodoaldo, né, a Sandra, e como que é o teu nome mesmo, princesa? Larissa, glória a Deus, que bom que eles estão aqui, em nome de Jesus, amém, obrigado, tá meu amigão, que bom que você está aí, ó meu irmão, se você quer aí, você quer cuidar da sua saúde, você fala com esse rapaz aí, porque Deus usa ele, Deus usa a Sandra, de uma maneira assim, extraordinária, fazem milagres mesmo, que Deus faz através da vida deles, mãos abençoadas, abençoadíssimas, louvado seja Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o grande amor, né? Grande amor que vem do nosso Deus, do nosso Pai, e a presença do Espírito Santo seja real na sua vida nessa manhã, amém? Você crê e recebe? Eu estou com uma palavra dos céus, eu estou metido, tá irmão? Vocês tenham paciência comigo, vocês me tolerem. Por exemplo, eu estava cantando as canções ali, e eu falando para, né, a minha filha estava do meu lado ali, aí eu chegava para ela, falei, então, né, vocês estão cantando assim, eu vou para Canaã, eu vou para a terra prometida. Vocês acham que eu estava cantando como? Eu fui para Canaã. O que eu fui? Não é? Alguém mais aqui já foi? Tem alguém aí que já foi para Israel? Para terra? Não, mas nós temos que ir. Verdade. Eu falei, agora vocês vão ter que ter paciência comigo, vocês vão ter que me aguentar. Vocês conhecem o pastor de vocês? Não conhecem? Faz tempo, vocês vão ter que ter muita paciência e me tolerar. Porque quando eu gosto de um trem, irmão, enquanto eu não enfio na cabeça dos outros, assim, vale a pena, eu não sossego facho. Vocês sabem que eu sou assim, esse é meu jeito, eu sou assim, marqueteiro, vendedor. Que coisa extraordinária, irmão. Que coisa. Eu estava conversando com meu amigo Jair, e eu falando para ele, para a Andréia lá, falei assim, irmãos, eu falei para ele assim, puxa vida, eu preguei em alguns lugares lá, tive o privilégio, a oportunidade de ministrar em lugares muito especiais para a história da igreja, né? Entrei pela Grécia e aí fomos conhecer, por exemplo, a velha Corinto, né? Sabe a primeira carta de Corinto, segunda, não é corintiano não, é Corinto, né? É a cidade da Grécia. Paulo esteve lá, Paulo morou lá, Paulo ficou lá 1 ano e meio lá, irmãos, e aí eu fui pregar num lugar onde ali foram escavadas as ruínas, então assim, tudo muito bem preservado, muito bem, né, a arqueologia é uma ciência assim, maravilhosa, e assim, ó, aqui de fato Paulo esteve aqui, eles não sabem assim se foi aqui ou ali, e aí eu fui pregar num desses lugares lá em Corinto, e aí eu peguei e falei, meu Deus, aí eu ficava assim, se Paulo pregou aqui, vamos dizer que tinha gente, qual que é o melhor lugar aqui? Será que para falar com o povo, não é? Deixa eu procurar, porque tem aquele lugar que você fala assim, deve ser daqui que ele falou, e aí eu ficava procurando, aí eu chegava no lugar, olhava assim, não, acho que é mais para cá, eu acho que é mais para cá, sabe? Aquela sensação, que coisa extraordinária, né? Que coisa extraordinária, e logicamente nada se compara ao apóstolo Paulo, santo apóstolo Paulo, para nós realmente a igreja de Cristo, ela é uma antes de Paulo, e a outra depois de Paulo, não é? Assim, é um fundamento da nossa fé mesmo, mas nada se compara ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aí, também tive o privilégio de estar lá, preguei, agora vou chorar, no lugar onde meu Senhor, Ele pregou, Ele fez muitos milagres, né, na região do Mar da Galileia, né, eu brincava, né, com o pessoal que estava lá, falei assim, Israel é uma coisa, né, irmão, até lago vira mar lá, até lago é chamado de mar, é um lago de água doce, gigante, gigantesco, 50 quilômetros de extensão, um pouco mais até, não é? E Jesus passou a maior parte do tempo ali em torno daquele lago ali, não é? Jesus viajou, né? Longas caminhadas, imagina, atravessar o deserto da Judéia, eu atravessei de ônibus com ar-condicionado, irmão, não é? Eu falava assim, meu Senhor atravessou isso aqui andando,
andando, sabe? Aí as coisas começam a fazer sentido. E eu estava todo metido ali, né, na hora que estava cantando, na hora do louvor, e eu estava metido, né, na hora que o Rodrigo falou, leu o texto de Lucas capítulo 15, falou das alfarrobas ou alfarrobeiras, né? Eu peguei na mão esse trem lá, né? Eu peguei na mão, né? Isso aqui que é alfarroba, isso aqui, né? Eles usam ela, eles fazem uma geleia, porque ela é docinha, é tipo uma vagem assim, e aí eles usam ela, aí, já vou ficar me aparecendo, irmão, eles usam para fazer uma geleia, eles usam ela, então é um alimento que eles gostam, né? Por que eles davam para o porco? Porque tinha em abundância, muito demais, não é? De graça, então assim, vamos dar para os porcos gostavam, nutritivo e docinho. É docinho, olha que negócio. Então assim, muita coisa faz sentido, é muito interessante, mas não é sobre isso que eu vou falar não, eu já até falei, vocês oram por mim aí, para eu não ficar empolgado. Eu tenho uma palavra muito simples, eu tenho algo que Deus colocou no meu coração, que eu quero compartilhar com você. Pega o santo livro aí agora, abra comigo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, você vai abrir comigo aí, 2 Timóteo, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso 11, 2 Timóteo, capítulo 2, eu quero ler com você, a partir do verso 11, vai aparecer na tela aí, não é? Mas assim, irmão, de novo, a gente precisa amar o livro, a gente precisa valorizar o livro, né? Até eu vou procurar agora, eu tenho usado muito tecnologia demais, tanto o celular quanto o tablet, né? Que é bom, ajuda, tenho 300 versões ali da Bíblia, tenho léxico grego, hebraico e o escambau com esse negócio aqui, mas assim, lá foi algo assim que mexeu comigo, né? A reverência e a dedicação que eles têm a esse livro, é o livro. Desculpa, mas parece doido, né? Quando eu estive lá no muro, que a gente chama de Muro das Lamentações, para eles não é Muro das Lamentações, mas a gente chama, né? E aí tem um lugar comum que todo mundo vai, tem o lado das mulheres, né? Separado dos homens, e tem o lado dos homens. E aí eu estava lá, solão assim, que vai lá, aquele sol, um sol para cada um, né? E só que aí a minha esquerda, né, ali do muro, tinha uma área mais privada assim, né? Tudo escrito em hebraico e tal. E eu sou curioso, né, irmão? E eu fui entrando, e era um lugar assim mais restrito só para eles, para os judeus ortodoxos. Lá tem gente igual a gente, assim, normal, o homem que anda normal, que tudo normal. Mas tem os religiosos. Quem que é o religioso? É o ortodoxo, tem o ultra-ortodoxo, que daí é aquele, eu brincava, né? Esse aí ele é xiita é uma terminologia islâmica, não é judaica, mas eu brincava, esse aí é o xiita e chato, é o cara chato, sabe? Aquele negócio assim, mas interessante que esses ortodoxos, irmãos, a vida deles se resume a uma coisa, eles não trabalham trabalho secular, eles são, o Estado paga, tipo uma bolsa, alguma coisa para eles, sabe o que esse povo faz? Eles oram e estudam o livro dia e noite, desde novinho, desde pequenininho, e eu fui nesse lugar, que era uma área reservada para eles, e eu entrei lá dentro, e aí eu vi realmente, sabe, a dedicação ao livro, como eles reverenciam, como eles cuidam, e como eles se dedicam ao livro, é algo assim de verdade, que causa em nós assim um constrangimento e uma vergonha, porque irmãos, a gente tem acesso, a gente tem sim, toda a oportunidade do mundo, tanto que eu teve alguns momentos que eu fui chato com algumas pessoas lá, da caravana que nós estávamos, porque a pessoa tinha 10, 15 anos de crente, e nunca tinha lido a Bíblia inteira, né? Eu falava as coisas, a pessoa não tinha nem noção do que eu estava falando, eu falei, que vergonha, né? Eu peguei uma senhora lá, falei, minha filha, você toma vergonha na sua cara. Mas eu falei, não tem mais não, isso é falta de vergonha na cara, vergonha, vocês não, que nem diz lá alguém, né? Vocês não são crente não, porque se você fosse, olha isso, o povo lá, amados, eles pegam assim, sabe, bota os pergaminhos lá, o livro, e eles ficam assim, ó, e eles vão recitando, eles falam em voz alta, né? Lógico que isso é pedagógico, a gente sabe, existe comprovação, né? Que realmente, quando você não só lê, mas você fala, a sua assimilação é muito maior, a gente já sabe disso, não é verdade? Você já sabia disso?
né? Quer ver se você escreve, e eles escrevem também, eles copiam, né? Porque para fixar, mas assim, isso me chamou demais a atenção, e eles ficam lá horas assim, ó, e tanto fazendo as orações, né, como lendo o livro, né? É muito comum ter pessoas lá que sabem decorar os primeiros 5 livros da Bíblia, para nós, chamado de Velho Testamento, para eles é chamado de lei, o Taná. Eles sabem de cor, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? E você não está conseguindo guardar nem João 3,16. Nem João 3,16, ô meu irmão, não é? Mas vamos lá, eu vou me controlar. Ora por mim aí para eu me controlar. Fala, Espírito Santo, controla ele, esse homem não é normal não. Vamos lá, você está com o santo livro aí, né? Você está? Não fica só dependendo da tela não. Deus me livre se o anticristo entrar e essa inteligência artificial aí deturpar, e é possível, tá, meu irmão? É possível haver um movimento no mundo, na terra aí, não quero ser alarmista, né? Aquele cara, mas que mexe com tudo isso aí e de repente corrompe as escrituras. Se você não tiver a escritura, né? A escritura, se você não tiver, lógico, primeiro no teu coração, porque o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem que guardar no coração, não é? É igual quem assistiu o filme O Livro de Eli. Quem lembra? O livro de Eli, o cara decorou, estava tudo na cabeça dele, ele era um cego, né? Então todo filme lá, toda aquela trama se passa a partir disso. Mas você também, eu também, a gente precisa conhecer as Escrituras. Vamos falar, antes da gente ler o texto, vamos fazer a declaração, não aquela outra, vamos fazer a que a gente sempre faz aqui, diga comigo, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga assim, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor, e eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, e sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede nessa manhã. Amém? Então vamos ler, vamos meditar nesse texto a partir, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso 11, diz assim, o texto na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, diz assim, esta palavra é digna de, vou repetir, essa palavra é digna do quê? De confiança, irmão. Vocês lembram daquela música que a gente cantava? Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. E a palavra de Jesus, ela é digna de confiança. Amém? Já vou explicar para você, vou pegar o texto lá você já conhece, eu cito constantemente esse texto, né, Números capítulo 29, ali quando, inspirado, é uma coisa assim, desafiadora para a teologia, mas Balaão, que era um profeta corrupto, mas Deus unge ele naquele momento ali, ele faz uma declaração, está lá no livro de Números capítulo 29, fala assim, Deus não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender, não é? Então nós vamos fazer menção a esse texto, e obviamente o texto está dizendo que essa palavra é digna de confiança, sabe por quê? Se morremos com ele também viveremos, se perseveramos, ou se perseveramos com ele também, quantos querem reinar com o Senhor Jesus aqui? Quem quer reinar com Jesus aqui, irmão? Aleluia, eu quero, demais. Então tem uma chave aqui, ó, que nem diz o Papa Marçal, tem uma chave aqui, ué. O que o texto está dizendo aqui para nós? Se perseverar, meu irmão. Quem fica dando desculpa, não dá resultado. Mas é difícil. Aí, quem disse que era fácil? Mas, sabe, minha vida, uma coisa que eu fazia muito, eu estou mudando. É meu jeito de pregar, tá, Clodoaldo? É assim que eu prego, eu sou meio esquisito. Eu vou contando história. Mas eu tolerava muito, antes, quando eu conversava com pessoas, e fazia isso de maneira intencional. Sempre fui assim. No afã, no desejo de me conectar com as pessoas, de me colocar numa posição, se você perceber, não sei se você já percebeu, se não percebeu, você vai perceber a partir de agora. Quando chega uma criança para mim, você já viu o que eu faço? Quando uma criança vem aqui me dar um abraço, me dar um beijo, né? Você já viu como que eu faço? O que eu faço? Automaticamente eu baixo para ficar no mesmo nível dela. Porque o meu desejo é me conectar.
E muitas vezes eu fiz isso com você, eu fiz com muita gente aqui, com muito irmão, né? Me colocando assim numa posição, no mesmo nível. No mesmo nível. Pastor, você está dizendo que você não está no mesmo nível? Hoje eu vou ter que escancarar com você. Não, irmão. E muitas vezes, com muita tolerância, o irmão falava, porque você pode ver que na minha pregação, você já percebeu que eu uso uma figura de linguagem? Eu aprendi com o apóstolo Paulo, está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 10, né? E Paulo, ele, para não se exaltar, né? Ele usa uma linguagem que era muito comum naquele tempo, ele fala, conheço um homem, eu não sei se no corpo, eu não sei se fora do corpo, mas ele subiu até o terceiro céu, ele ouviu, ele viu coisas que a pessoa não pode nem ficar falando, são coisas inefáveis. Aí ele fala, de um homem assim eu vou me gloriar, não é? De um homem assim. Mas sabe, a gente sabe que Paulo estava falando de quem? Dele mesmo. Mas parece que estava falando de outra pessoa, não é? Por quê? É uma figura de linguagem, é uma maneira de você se comunicar. Não pegava bem. Pegava bem, você já pensou você falar de você mesmo? Alguém, né? É feio você falar de você mesmo. Você ficar, né, ali falando, eu isso, eu aquilo, parece arrogância, parece orgulho. E eu, de verdade, nesses anos, sempre conversa. Mas aí de uns tempos para cá eu estou mudando algumas coisas. De vez em quando, isso acontece na nossa célula, acontece com algumas pessoas mais chegadas que têm muito acesso a mim, né? Elas falam assim, não, porque a gente, porque nós, daí eu falo, opa, não me bota nesse balaio aí não, eu não. Você pode não orar, você pode não jejuar, você não pode estudar a palavra de Deus, você pode tomar decisões, às vezes, que são questionáveis, eu não, eu tenho caminhado com Deus, eu tenho buscado a Deus. Eu já, nesse quesito, né? Por exemplo, com homem, eu sempre fiz isso, para me colocar num lugar acessível para homem, porque homem, né? Então, assim, fala sobre questões de homem, questões relacionadas, né? A sexualidade, né? 99% dos homens, eles lutam nessa área, né? Com imoralidade, com pornografia, lutam, é verdade, eu sei, eu cuido de homens faz tanto tempo, né? Mas, e antes eu ficava assim, numa posição assim, para não me distanciar, eu me colocava assim, a pessoa até, se ela não fosse assim uma pessoa boa, entendedora, ela podia entender, falar assim, ele deve ser igual eu. Eu não, sinceramente não é? Isso é uma área que, graças a Deus, tem uma área na minha vida que o Senhor me tratou, eu sou um homem totalmente curado, liberto, abençoado, né? Um homem que caminha em pureza, você pode ficar muito tranquilo, meu filho, minha filha, você fica muito tranquilo, né? Porque assim, eu caminho pureza, nessa área, eu caminho em pureza. Tem uma área que eu já contei para vocês, né? Que essa eu luto comigo mesmo, eu luto com o Senhor, eu luto comigo mesmo. Eu sou meio brabinho, você já percebeu? Alguém já percebeu? Eu sou meio atacadinho, né? Então de vez em quando assim, me dá um rompante e eu tenho que lutar comigo. Nessa área, se você falar, eu falo assim, irmão, sou igual a você também. Quando o Rodrigo falou aqui, vontade de matar o João, né? Eu falei para ele assim, nossa, não sei com quem está parecendo o Rodrigo falando esse negócio, vontade de matar o João, porque eu já senti vontade de matar uma grande parte de vocês aqui, uma boa parte, estou confessando, na minha mente, irmão, só que assim, depois eu já te ressuscito na mesma hora, eu mato, aí eu falo assim, não! E daí eu pego e falo, Jesus, tem misericórdia, eu vou lá e te ressuscito, e você volta, tudo na minha mente, é uma área que eu luto, mas assim, de verdade, estou contando isso aí, irmão, para que você entenda isso. Você, né, quando Paulo, ele está falando aqui sobre se perseveramos, com ele também reinaremos. Meu irmão, eu tenho perseverado. E eu estou fazendo um convite para você. Você quer reinar com Jesus? Você quer reinar em Cristo? Você quer? Você quer ser um homem, uma mulher, uma pessoa que tem caminhado na presença de Deus, e Deus tem feito em você, Deus tem feito por você, e Deus está fazendo através de você, você deseja isso de todo o coração? Então a minha palavra para você é essa, persevera, meu irmão, deixa de corpo mole, deixa de desculpa, deixa de argumento, sabe esses argumentos que você fica arrumando aí, essas desculpinhas que você fica dando para você mesmo, meu irmão, você não sabe, isso aí é autossabotagem, diga comigo, autossabotagem. Irmão, não fica se sabotando não, pelo contrário, existe algo que é chamado autorresponsabilidade, isso não é eu não é minha responsabilidade, lógico, como pastor, eu tenho diante de Deus, né? Eu tenho diante de Deus essa responsabilidade, conduzir você, pregar a palavra para você, dizer para você, anunciar,
todo o evangelho, igual Paulo, quando está indo para Jerusalém, alguém diz, a coisa vai ficar feia para o teu lado lá e tal, e aí ele está indo, ele passa por Éfeso, né, se despedindo dos irmãos, e os irmãos estavam lá assustados, não vai, Paulo, porque estão dizendo aí que você vai ser preso lá, etc. e tal, e aí Paulo fala assim, não, é verdade mesmo, eu já sei o que me espera lá, são cadeias, são prisões, eu não vou ver mais vocês, né? Só que aí Paulo fala o seguinte, eu protesto diante de Deus, que eu não deixei de pregar a vocês todo o evangelho, todo. Sabe, irmão, nós estamos vivendo um tempo onde se prega, mas você já percebeu que não se prega todo o evangelho? Era para nós termos aqui, nessa igreja, uma multidão incontável, incontável, se a gente fizesse algum tipo de negócio, se a gente negociasse a verdade, se a gente pregasse o evangelho, e eu consigo, tá? Consigo no sentido, eu tenho habilidade, eu tenho. Se eu pudesse, se eu quisesse chegar aqui, irmão, e somebody love, ludibriar você, contar só a parte da história, Deus vai te abençoar. Ó que delícia. Quem não gosta de ir num culto e ouvir uma mensagem dizendo assim, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar. É verdade isso, irmão? É verdade que Deus vai abençoar? É verdade que Deus vai nos dar vitória? Lógico que é. Só que junto com isso tem a outra parte. Tem a outra parte. E ela não pode ser negligenciada. Sabe o que tem acontecido muito? Muito. Infelizmente, eu não estou, irmão, estou fazendo, é uma crítica de uma certa forma, mas tem havido demais isso aí. Parece que de maneira intencional, intencional, estão fazendo isso. E muita gente está sendo ludibriada, muita gente está sendo enganada. Por quê? Porque está pegando só a parte. É igual quando você vai comer uma torta, você vai comer um bolo, que tem aquele recheio, que tem aquele negócio gostoso, aí você pega só aquela parte. Mas a massa eu não vou comer não. Você deixa de lado. Eu sei que você já fez isso. Eu também já fiz isso. Só pegou aquela parte assim que você fala assim, essa aqui é a mais gostosa. Em relação ao evangelho também acontece isso. Irmão, se a gente aqui negociasse verdades bíblicas, você tem certeza. Isso aqui era o show da fé. Não estou falando mal do missionário, misericórdia. Mas era o show da fé. É o show da fé. Mas não adianta, irmão. Paulo falou para Éfeso, para os irmãos de Éfeso, os pastores, bispos que tinha lá, os presbíteros, ele fala assim, irmãos, eu protesto diante do Senhor, que durante todo o tempo, eu preguei toda a verdade para vocês. Sabe aquelas partes indigestas, às vezes que você lê e fala assim, é isso, não tem para onde correr, irmão. Não tem como negociar. Não tem como a gente virar o olho para o outro lado e falar, não, isso aqui não é assim. Está aqui, irmão. E Jesus está falando comigo e com você. Persevera nisso. Persevera até naquilo que você fala assim, nossa, mas isso aqui desafia. Não tem problema. Não tem problema. Porque a promessa de Jesus é aquele que morrer para si mesmo, vai encontrar a vida. Quem quer viver a vida de Cristo, irmão, vai passar pelo Getsemane, te vi lá também, né? Pela agonia, inclusive até pela cruz. Jesus falou, aquele que não toma a sua cruz, vai. Mas, irmão, um prêmio nos aguarda. Se nós morremos com Ele, nós vamos viver com Ele. Se nós perseverarmos com Ele, se você perseverar, você vai reinar com Jesus. Você foi chamado para reinar. Tanto que a Bíblia fala de uma nação, de reis e sacerdotes do Deus Altíssimo. Você foi chamado para isso. Amém, povo de Deus? E o texto está dizendo aqui, Paulo está falando. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. E a ênfase que eu quero dar nessa última porção. Se somos infiéis, verbo ser, aprendi outra coisa lá, já comento. Ele permanece, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Amém, povo de Deus? Eu quero falar com você nessa manhã, desse Deus, que é diferente de tudo. Esse Deus não é o Deus da religião, você pode ter crescido na religião, independente de qual seja ela. Pode ser para nós, comumente aqui, é a religião romana, Igreja Católica Apostólica Romana, e tem algumas outras mais que são bem menores, não é? O percentual. Você pode ter crescido dentro desse contexto,
Tem a evangélica ela é bem fragmentada, aí tem pensamentos diversos, né, dentro da igreja evangélica, dita evangélica. Você pode ter crescido nesse contexto também, né? Você pode ter crescido em religiões pagãs. Você sabia, por exemplo, que o hinduísmo é a religião praticada lá, é a maior religião do mundo. Não sei se você sabe. Ah, mas por que é a maior? É porque é a nação que hoje é a que tem mais gente no mundo, não é? A Índia passou a China. 1 bilhão e 300 milhões de habitantes na Índia. Ou seja, em número é o maior do mundo. E, logicamente, proporcionalmente, a fé deles, a religião deles, o hinduísmo, não é? Que predomina lá, tem muito pouco, né? Cristianismo ou qualquer outra religião, são percentuais minúsculos, né? Você sabia que o hinduísmo, eles têm mais de 300 milhões de deuses? Para tanta gente, né, irmão? Cada um cria o seu Deus segundo a sua própria vontade. Quem sabia aqui? Sabia? É verdade. Mais de 300 milhões de deuses. 300 milhões. Eu estive na Grécia, e eu gosto muito, né, de filosofia, sempre estudei muito, e eu já sabia. Mas algumas coisas clarearam para mim lá, lógico. Não é? E, assim, eu tive um professor lá, ele era um guia, mas o homem era, né, o Temístocles, olha o nome do homem, Temístocles, são os nomes lá, são nomes gregos, né? Lá, vocês acreditam que o povo fala grego naquele lugar? Irmão, fala grego. E assim, e ele contando, né, sobre o desenvolvimento de toda a filosofia. Essa filosofia influenciou muito o apóstolo Paulo, não é? Inclusive eu preguei também naquele lugar famoso, Areópago. Vocês já ouviram falar do Areópago? Areópago, onde Paulo prega em Atenas, não é? E ele fala: irmão, estou vendo que vocês são adoradores de muitos deuses. Eles tinham vários altares, né? Havia um panteão de deuses. Eles adoravam vários deuses, e eles adoravam os deuses segundo a crença deles. Esses deuses correspondiam aos anseios dele. Eu preciso de chuva. Quem que manda nessa área? Aí tinha um Deus que cuidava desse negócio. Ah, eu preciso de me dar bem na vida sentimental, na vida amorosa. Tinha uma deusa que cuidava desse negócio. E muito interessante. Ah, eu preciso de inteligência, sabedoria. Tinha um Deus que cuidava desse negócio. São muitos deuses. Eu estou citando só aqui, ó. Falei de Índia, e eu falei para você da Grécia. Embora a Grécia hoje é cristã, tá, queridos? A igreja ortodoxa, né? Não é a igreja romana. A igreja ortodoxa lá, fortíssima. E é um povo crente mesmo, é muito crente. Não é igual aqui no Brasil, não. Que o cara diz: eu sou católico, apostólico romano. Ah, é mesmo, você é? Você pergunta para ele, não sabe nada. Não sabe nada, né? Que é chamado de nominal. Ele se autodenomina, porque quando ele era criança, o pai e a mãe levou ele lá e jogou uma água na cabeça dele, e ele acha, né? Então, não, lá na Grécia, pensa num povo que é, assim, apegado, né? Diferente, é um costume diferente, é uma tradição diferente. Eles entendem mesmo do negócio, eles vivem essa vida. Lógico que tem o secularismo, como em qualquer lugar do mundo, mas a religiosidade é muito viva lá, muito viva, assim como Israel, não é? É muito viva hoje, mas no passado era um país que acreditava nesse monte de Deus, né? E aí esse Deus, eles não tinha ainda o advento da ciência, né? A própria filosofia também, ela estava gatinhando. Então, assim, eles não entendiam os fenômenos naturais. O que eles faziam? Eles diziam: o Deus lá está bravo lá, ó. Você viu o barulho? A trovoada. Eles falavam que era o Zeus lá, né? Zeus estava bravo e tal, e acontecia alguma tragédia e tal. Esse aí foi o Deus Poseidon, né? Quando tinha lá o mar invadia, tinha um tsunami que aconteceu. O Poseidon, porque ele manda no mar. Então, vocês estão entendendo? Agora eu estou apresentando para você, eu estou falando de um único e verdadeiro Deus. Esse é o Deus dos céus e da terra. Foi o que Paulo falou para os cidadãos atenienses. Ele fala assim: eu estou apresentando o Deus que criou tudo isso aqui. Ele não é igual a esses deuses aí não. Vocês têm um Deus para cada dia da semana, vocês têm um Deus para cada situação. Não, eu vim falar aqui do dono de tudo. Eu vim falar para você desse Deus, né? E Paulo apresenta ele, e eu tive o privilégio de falar nesse lugar, de falar desse Deus, mas aí isso está ardendo no meu coração. Eu falei tudo isso, eu estou introduzindo, não é, a partir disso, para te falar desse Deus, que uma das características, uma das marcas dele, o caráter dele, ele é fiel.
E você leu comigo aqui? Eu acho interessante, porque diz assim: se morremos, vivemos com Ele. Se perseverarmos, reinamos com Ele. Reinamos com Ele. Fala de uma contrapartida. Fala de uma resposta que Deus espera de cada um de nós que estamos aqui. Amém? Você entende isso? A parte de Deus e a parte de Deus e a nossa parte. Aquilo que você faz, meu filho, aquilo que cabe a você, aquilo que cabe a mim e a você, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Não adianta. A gente tem que se livrar dessa mentalidade. Não é? A gente tem que se despedir disso. Não, meu irmão. Você quer ver milagre? Você quer ver o milagre? Jesus, Ele ressuscitou um morto de 4 dias. Eu vi lá, de fato, um sepulcro, que é o sepulcro onde cresce, que é o lugar que o corpo de Jesus, e há muita lógica para aquilo, tem toda uma explicação. Então, assim, eu vi o tamanho da pedra que é colocada na porta do sepulcro. É uma coisa colossal, irmão. É gigante. Toneladas. Embora eles tenham lá eles fazem tipo uma canaleta onde a pedra vai correr. Mas assim, você dá aquele empuxo para tirar aquele negócio do lugar, irmão, ó, o cara tem que suar a camisa para rolar a pedra. E Jesus vai ressuscitar o morto, de 4 dias, chega para a irmã dele e fala: minha filha, fica tranquila, né? Fica tranquila. E ela fala: de jeito, Senhor, tranquila, o homem está fedendo. Faz 4 dias que ele já está sepultado. E Jesus fala: eu não estou te contando. Eu não falei para você que se você acreditar, você vai ver? Você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Agora imagina, um Deus que pode fazer algo assim, um Deus que levanta um morto de 4 dias, em estado de decomposição, começou já, naquele calor daquele lugar lá, irmão, não tem como não, né? Você tem que enterrar na hora, morrem, você já enterra, inclusive é o costume deles lá, né? Morrem, eles já sepultam, eles já enterram, não é igual a gente aqui não, que eles fazem velório, fica lá tudo, e tal, não tem esse negócio, já vai e sepulta. Deve ter os motivos, né? Imagina um calorão daquele lá, já começa a entrar em estado de decomposição, acelera, as bactérias começam a se multiplicar, começa a feder, a irmã falou para Jesus. Então imagina, Jesus, ele levanta um morto de 4 dias, aleluia, é um Deus de milagres mesmo. Quem aqui serve um Deus de milagres? Lembra quem está perto de você e fala assim: o teu Jesus, ele tem poder para ressuscitar um morto de 4 dias, é uma coisa, irmão, racionalmente, logicamente, não tem lógica. Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus que tem todo o poder. Agora, isso mexe comigo, você já me ouviu falando, tem irmão que fala, de novo ele vai falar isso, mas eu preciso para você se atentar. Você acha que um Deus que ressuscita um morto de 4 dias, ele precisava dizer assim: tire essa pedra da porta, rolem essa pedra? Vocês acham que ele precisava fazer isso? O Carlos não está aqui, mas imagina se é o Carlos, faria um show pirotécnico, aproveitaria para fazer o maior truque de toda a história. O maior truque, né? Lógico, no caso de Jesus não era truque, mas assim, ele olharia para a pedra, daria um sorriso maroto e faria assim com o dedinho assim, ó. E a pedra faria o quê? Rolaria. Jesus fez isso, irmão? O que ele fez? O que Jesus fez? Ele mandou que as pessoas que estavam ali, elas tirassem a pedra da porta do sepulcro. É a parte nossa, é a minha parte, é a tua parte. Você quer ver milagre de Jesus na sua vida? Quem quer ver milagre? Então você vai ter que rolar algumas pedras, essa é a sua parte. Ah, pastor, dá trabalho. Ele nunca disse que não daria trabalho. Ah, requer esforço. Ele nunca disse que não requereria esforço da minha parte, da sua parte. Mas se você está disposto a viver milagre de Deus, você vai fazer o que você precisa fazer. Você vai pagar entenda, quando eu digo pagar o preço, obviamente, já faço aqui uma vênia, né? Irmão, você vai pagar o preço, que é a tua parte. Não adianta você colocar na conta de Deus. Não adianta você transferir para Deus, porque Deus não vai fazer. E essa pedra, que eu não sei qual é, ela vai ficar bloqueando o milagre de Deus na sua vida. Enquanto você não fizer aquilo que Deus já mandou você fazer, irmão. Já falei isso para alguns aqui. Tem um aqui que eu tive uma conversa tão séria com ele um dia. Falei: meu filho, você está perdendo tudo que Deus tem para a tua vida. Você tá abrindo mão do que Deus tem preparado para você. Sabe por quê? Porque você é sem vergonha. Você não faz o que Deus já falou. Você sabe, Deus já falou com você. Deus já disse para você. E o sem vergonha, ele admite, é verdade, eu sei. Mas não faz. E por não fazer, irmão, aquilo que é a parte dele, ele está bloqueando
a parte de Deus. Isso não é a mensagem. Mas quem sabe, o Espírito do Senhor está falando contigo nessa manhã. O que está bloqueando o milagre de Deus na sua vida? O que está, irmão, na porta, travando, impedindo o milagre de se manifestar na sua vida? Porque isso aí é o que você, é o que eu, é o que nós temos que fazer. Amém? Tirar a pedra, Jesus ressuscitou o morto de 4 dias. Mas é interessante, saindo disso, e algo que eu quero destacar, que ao mesmo tempo que falou aí, ó, se você morre para Ele, morre com Ele, você vive. Se você persevera com Ele, você reina. Só que se você negá-lo, Ele também vai te negar. O próprio Jesus disse isso lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, ele diz, aquele que me negar, eu vou negá-lo. Não é? Mas essa última parte, ela chama demais a minha atenção, ela atrai os meus olhos, ela atrai demais. Porque vai dizer assim, se somos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel. Eu descobri uma coisa lá, que, embora eu já tinha estudado, mas eu nunca tinha dado a devida atenção para isso. A palavra ser, em hebraico, ela se aplica somente a Deus. Só Deus é. Ninguém mais é. Eles não têm como no português, eles não têm essa expressão, eu sou. Você lembra que uma vez Jesus falou, eu sou? Quem lembra Jesus falando isso aí? E o que o povo fez quando Jesus falou que Ele era? Ele disse, eu sou. Quem lembra? Você não lembra, não? A Bíblia diz que eles pegaram em pedras. E eles queriam matar Jesus. E de uma forma, lógico, assombrosa, sobrenatural, diz que Jesus saiu no meio deles. E Jesus se retirou porque ainda não tinha chegado a hora deles. Eles não podiam tocar num fio de cabelo de Jesus, lógico. Tanto que, irmão, quem matou Jesus, né? Já, assim, só um parênteses aqui, esse antissemitismo no mundo, você pegar, né, assim, isso aí cresceu demais e vem, não é de agora, vem de muitos anos, porque é sempre essa conversa, os judeus mataram Jesus, o judeu não matou Jesus, judeu não matou Jesus, e nem o Império Romano, que foi, lógico, né, que soltou ali, que colocou Jesus na cruz, o decreto, mas também não mataram. Jesus falou, ninguém tira a minha vida. Você lembra? Ninguém tira a minha vida, Jesus disse. Eu a dou. Jesus deu a vida dele. Na verdade, o Pai deu a vida do Filho dele. Tanto que se você ler Isaías 53, vai dizer que agradou ao Pai esmagá-lo. Agradou ao Pai esmagá-lo. Vou usar essa expressão, não sei como que você vai conseguir lidar com isso, entender, mas quem matou Jesus foi o Pai. Foi o próprio Pai. Na verdade, o Pai estava entregando o Filho dele como uma oferta de sacrifício vivo, por mim e por você, para nos comprar de volta. Esse era o preço, a única maneira, a única forma de comprar de volta você, eu, nós, era Jesus morrendo. Então o Pai, ele decidiu, óbvio, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo, mas o Pai entregou o próprio Filho por amor a mim e por amor a você. Mas é interessante que o texto está dizendo aqui, irmãos, que mesmo quando você é infiel, e essa palavra aqui, ela é muito pertinente, sabe por quê? Não, pastor, eu não sou infiel. Eu vou melhorar então para te esclarecer. Você está fiel. Você está fiel. Mas ninguém aqui pode bater no peito. Ninguém. Não tem uma pessoa, eu também. Ninguém aqui pode dizer assim, eu sou fiel. Eu sou. Ser fala de um estado imutável. E em algum momento da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, nós já fomos infiéis. Quem reconhece isso aqui, humildemente fala assim, verdade. Eu já fui infiel em algum momento. De verdade, só faz assim com a mão. Ai, porque nós somos. Nós somos. Agora, óbvio, por exemplo, eu estou fiel à minha esposa. Sempre estive fiel à minha esposa, óbvio. Estou e quero permanecer assim, em nome de Jesus, não é? Permanecer fiel. Mas, você sabe, tem pessoas aqui, sabe do que eu estou falando? Você era fiel
ou seja, estava fiel, melhor dizendo, não era, né? Você estava fiel, e em algum momento você cruzou a linha, e você se tornou infiel. Por quê? Porque nós não somos, nós estamos. Quantos estão entendendo isso aqui nessa manhã? Só que ainda bem que a palavra de Deus faz questão de falar para nós, de um Deus que ainda que você e eu, ainda que nós sejamos infiéis, a palavra está dizendo ainda, se nós formos, se você for infiel, se somos infiéis, esse Deus permanece fiel. Ele é fiel, ele não muda. Tanto que o texto vai dizer, pois não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a Ele mesmo. Deus é fiel. Deus não está fiel. E por que você está falando isso? Eu quero encerrar. Para alguns aqui, talvez seja novidade. Eu não estou lembrando você, porque você não sabia disso. Porque talvez você foi influenciado por uma mentalidade como a mentalidade, não é? De esses deuses, são tantos deuses criados, né? Ao bel prazer do homem, o Deus disso, o Deus daquilo. Esse negócio está me irritando aqui, pelo amor de Deus. Esse trem, né? É o Deus para isso, é o Deus para aquilo, é o Deus que resolve essa situação, é o São Longuinho, né? Que vai me ajudar a achar o que eu perdi, é o São Longuinho, né? Que acha o que perdeu, é o da causa impossível, lá não lembro o nome dele, e é isso, são deuses criados pela imaginação humana, para corresponder aos seus anseios, às suas necessidades, é um recurso humano, né? Assim como os gregos faziam, assim como os hinduístas ou os indianos, né? Eles fazem isso, é Deus para tudo, é Deus que corresponde a cada situação, a cada contexto. Eu não estou falando desse Deus, Por isso, se alguém foi participante aqui do baixo espiritismo, né? Tem o alto espiritismo, que é a mesa branca, o kardecismo e tal, algumas vezes, mas quem foi do baixo, que aí já vai envolver candomblé, vai envolver umbanda, aí tem a linha mais pesada, que é a quimbanda, né? Talvez você já se envolveu nisso, você vê claramente essas manifestações, as entidades que se manifestam lá, elas correspondem, cada entidade, ela atua numa determinada área. Quem sabe você já foi, esse negócio, irmão, está crescendo, vocês não têm noção. Eu tenho ficado assustado, eu encontro as pessoas, e as pessoas estão se envolvendo com isso aí cada dia mais, porque as pessoas estão em busca, as pessoas têm sede, elas têm sede do sobrenatural, elas estão cansadas de discurso, irmão, inclusive das nossas igrejas. Falam de um Deus, mas parece que esse Deus não existe de fato. Falam de Deus, mas parece que Deus não está lá no meio deles não, porque assim, não acontece nada, é só lorota, é só discurso, não é? Você não vê a mão de Deus, você olha para a vida do camarada que diz que tem Deus, e você olha para a vida de um camarada que não se assume, né, cristão, crente, está bem melhor. O cara é muito mais sincero, muito mais honesto, muito mais correto. Esse cara, as coisas estão indo de vento em pó para ele. E o outro que fica aí pagando de santão, né, porque frequenta um prédio de igreja, aí você olha, mentiroso, sem vergonha, safado, tudo de errado. Ô filho, traz um trem para mim aí, pelo amor de Jesus, para eu colar esse troço aqui, tá dando trabalho isso aqui. Então, como que pode? Parece que isso está influenciando, porque o povo está indo atrás. Eu vou atrás desse negócio, quem sabe esse negócio funciona, esse negócio dá certo para mim, não é? Mas eu estou aqui falando de um Deus, que esse Deus não tem nada a ver com isso, irmão. Esse Deus não é o Deus da igreja evangélica, ou da igreja romana, não é? Ou da igreja A, B ou C. Eu estou falando para você do único e verdadeiro Deus. Coloca aí para mim, filhão. Tira esse aqui, porque daí senão vai atrapalhar. Escuta, obrigado, Túlio. Bate palma para o Túlio aí, o Túlio é querido demais. Trabalha incansavelmente aí, ajuda demais. Às vezes até enche minha paciência, tanto que ele trabalha, eu falo, agora não estou querendo trabalhar não, meu filho, deixa eu pôr um pouco em paz. Sempre mexendo, sempre tentando melhorar, né? Sabe, irmão,
Esse Deus que eu estou falando para você aqui, esse Deus, lógico que ele se revela a partir da palavra, das Escrituras. A Escritura, ela é a palavra de Deus, é um caminho para você conhecer esse Deus. Mas você talvez pode ler esse livro a vida toda e não conhecer a Deus. Alguém conhece eu gosto de assistir os vídeos do Ronaldinho Gaúcho. Alguém mais gosta, só para trazer alívio mental. O homem, tanto que ele era falado que ele era o bruxo, né, irmão? E é mesmo, aquele cara faz umas jogadas assim. Então eu sei bastante coisa, se você perguntar para mim, eu sei. Quem sabia que ele ficou preso no Paraguai um tempão aí? Aí, ó. Né? Mas você conhece o Ronaldinho Gaúcho? O que você está querendo dizer com conhece? O que você está querendo dizer com conhece? Eu li um livro, já li livros sobre tanta gente. Churchill, por exemplo, meu Deus do céu, ele lá em Israel, ele é adorado, lógico, entendo a palavra, assim, reverenciado, porque assim, foi o homem que fez a diferença na Segunda Guerra Mundial, foi graças a Deus e a ele, que foi para cima, né, do exército alemão, né, nazista. Então assim, ele é venerado lá, né, o povo fala dele assim, com gratidão mesmo, né? Então assim, você já leu sobre Churchill? Eu já li bastante já li sobre tantos. Mas eu conheço ele, eu posso dizer que eu conheço ele? Quem está entendendo o que eu estou te dizendo? Você pode ler o livro, é bom ler o livro, irmão. Estuda o livro. Mas você precisa de um relacionamento pessoal com ele. Você precisa sentar com ele e dizer para ele: eu quero te conhecer profundamente. Eu quero caminhar contigo. Eu quero ser teu amigo. Você sabia que a palavra Espírito Santo, que é o Deus que está aqui, Paráclito, significa literalmente amigo? Amigo. Entre tantos sentidos, mas o sentido é amigo. Encorajador, porque amigo encoraja o outro, né? Consolador, amigo consola o outro. Aquele que se põe ao lado. Amigo está do teu lado, nas horas que a gente mais precisa. É o Paráclito. Mas ele é o amigo. Ele é um amigo. E ele quer se revelar a você. Existem outras pessoas aqui. Existe um grupo de pessoas aqui que já conhece. Você já bebeu dessa água, meu filho? Sabe por que você não se satisfaz com mais nada desse mundo? Nada te encanta. Nada para você vai, né? Nós não cantamos uma canção aqui? Nada mais me satisfaz. Os meus olhos, coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, porque você sabe. Você pode, querido, se bater para cá, se bater para lá, mas nada vai corresponder, nada vai satisfazer você, porque você sabe. Você já sabe, mas eu estou aqui para te lembrar. Eu estou aqui para refrescar a memória de muitos aqui, muitos que estão mais ou menos. Jesus não fez você virar um crente para ser um crente mais ou menos, não, irmão. Você ser um crente mais ou menos, meia boca, não é? Não foi, não. E eu estou aqui para lembrar você. Eu estou aqui para trazer essa mensagem para você, dizendo assim: Ele é fiel. Sabe, irmão? E eu encerro. Pode vir, Macão. Eu tenho provado algumas coisas da parte do meu Deus, e vou provar muito mais, eu tenho certeza disso. Promessas que Deus fez para mim há 31 anos atrás. Quando eu me converti, esse Deus falou muito comigo. Esse Deus, Ele se manifestou assim, com muita intensidade na minha vida. Só que eu confesso para você que passaram-se os anos, e muitas vezes, promessas, palavras que Deus me deu, elas como que caíram no esquecimento. Algumas delas eu me dei por contente, eu me dei por satisfeito, dizendo assim: talvez é de outro jeito. Eu tentei relativizar, eu tentei, de alguma forma, racionalizar o que Deus havia me falado. E eu fui deixando passar. Só que de repente eu começo a viver algumas coisas e a minha ficha cai. Eu começo a provar algumas coisas e daí parece que é como se o Senhor me lembrasse, assim: você não está lembrando que eu falei isso para você faz 30 anos?
Faz 31 anos que eu te dei essa palavra aqui. E eu estou cumprindo ela. Eu estou cumprindo por quê? Números, capítulo de número 29. Acho que verso 11. Ele não é homem para mentir. Muito menos filho do homem para se arrepender. Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu. Jeremias capítulo 1, verso 12. E foi a promessa que Deus me deu. Quando eu me converti, eu era um garoto. Eu era um menino, 14 anos, não sabia nada. E Deus apareceu para mim, eu vi Deus. Você viu Deus, pastor? Eu vi. Do meu jeito. Mas eu vi Deus. Ah, mas como que é a cara de Deus? Não sei. Não posso te dizer. Mas eu vi a glória de Deus. Eu caí no meio de uma avenida, Avenida Morangueira, às 4 da tarde, 3h30, eu caí. Eu vi Deus. Deus falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus. Eu sei que é loucura para você. Eu sei que tem gente... Por favor, Clodoaldo. Eu nunca mais vou naquela igreja. Aquele homem tem esquizofrenia, porque ele disse que ele ouviu. Que quem ouve vozes, naturalmente, humanamente falando, é esquizofrênico. Quem ouve voz é esquizofrênico. Eu sei disso, né? Eu sou inteligente o suficiente para conseguir separar as coisas. Mas eu ouvi Deus. Deus falou comigo. E Deus disse assim para mim. Você pode ler o capítulo todo de Jeremias capítulo 1. Mas principalmente o versículo 4 em diante, Deus fala para Jeremias: eu te escolhi. Eu escolhi você e eu te dei como um profeta. Jeremias diz: não, eu não. Eu não passo de uma criança, eu não sei nem falar direito. E Deus disse: para, que está feio. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Você vai falar aquilo que eu te mandar falar. Deus falou comigo. E Deus me lembrou do verso 12, quando ele diz assim: viste bem, pois eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu, irmãos. Pode passar os anos, quem dirá? Abrão, que virou Abraão, quando estava tudo dado como perdido, e ele fala assim: um servo, um empregado meu, ele vai receber toda a minha herança, e ele que vai administrar, ele que vai reinar. E era muita coisa. E Deus fala para Abraão: não, é um filho que vai nascer na sua casa, é um filho da sua esposa, a Sara, que é estéril. É estéril. Uma mulher que nunca poderia dar um filho para um homem. E sem contar que ela já estava com 90 anos de idade. Se não deu quando era jovem, irmão, você acha que vai engravidar com 90 anos de idade? Jamais. E Deus falou para ele: vai. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de milagre. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus fiel, mesmo quando você e eu somos infiéis. Ele diz: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Ele é fiel. Fica de pé nessa manhã.